Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença para juntos aprendermos mais da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos conduzindo, nos dando sabedoria, abençoando, Senhor, as nossas vidas, repreendendo, meu Pai, toda dificuldade, Senhor, todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai, que vem com a intenção de nos afastar da Sua presença, de nos desviar dos Teus caminhos. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Eu te apresento, Deus, neste momento a vida de cada pessoa que está assistindo essa aula, meu Pai. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, repreendendo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, toda preocupação, meu Deus, toda angústia, Senhor, toda ansiedade. Que os Teus filhos, Deus, possam descansar em Ti e ter a Sua paz, meu Deus, que excede todo o entendimento. É isso que eu te peço, meu Pai, te agradeço, porque eu creio, Senhor, que o Senhor ouve a nossa oração, que nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. O título da lição de hoje é o Ministério Avivado de Jesus. Nós vamos fazer a leitura que está em Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 22, que diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, e na sinagoga levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Amém? Então, essa lição de hoje nós vamos falar sobre o ministério avivado de Jesus. Nós vamos ver que Jesus, desde a sua concepção, desde o seu nascimento, ele tem o Espírito Santo de Deus. E quando nós lemos o livro de Mateus, que Mateus ele tenta trazer uma visão mais cronológica do ministério de Jesus, mais detalhada. Então, a gente lendo no livro de Mateus, a gente vendo a sequência dos acontecimentos na vida de Jesus, nós vamos ver que, primeiro, ele foi batizado nas águas por João Batista. Quando ele saiu das águas, quando ele se levantou, diz que o Espírito Santo desceu e todos ouviram uma voz que dizia assim: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E depois de Jesus receber o Espírito Santo ali no seu batismo nas águas, em seguida ele foi para o deserto, onde ele passou um período de 40 dias de jejum e ele foi tentado. Na Bíblia diz que ele foi para o deserto para ser tentado. Então ele foi batizado pelo Espírito Santo, logo em seguida ele foi para o deserto para ser tentado, ele venceu a tentação e depois disso diz que ele voltou para Galileia e ali ele realizou o seu primeiro milagre. Ou seja, o ministério de Jesus iniciou oficialmente após ele ter recebido o Espírito Santo de Deus no seu batismo nas águas, apesar de que
sempre Jesus teve o Espírito Santo. E nós estamos falando, nesse trimestre sobre o avivamento, e nós já falamos desde a primeira lição que o avivamento é justamente isso, uma capacitação do Espírito Santo de Deus, é um renovo espiritual. Então é o Espírito Santo que nos capacita para fazermos a obra do Senhor. A gente vê isso também no ministério dos discípulos, dos apóstolos, que foi após eles receberem o Espírito Santo de Deus que eles começaram a realizar milagres, a pregar o evangelho com ousadia, com intrepidez e a ganhar muitas vidas e a ganhar muitas águas. A diferença é que a gente fala, esse trimestre todo, que o avivamento é precedido por um quebrantamento de coração, por um arrependimento dos pecados. Só que Jesus ele não tinha do que se arrepender, porque ele não tinha pecados. Então, quando ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele, através de uma pomba. Amém? E o primeiro tópico da lição fala sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus no seu nascimento. Quando o anjo Gabriel deu a notícia para Maria de que ela seria a mãe do Messias, a mãe do Salvador, olha o que foi que ele disse, está lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, que diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui a gente vê o Espírito Santo na concepção de Jesus. Ele participou desse momento que Jesus ia encarnar como homem. Ele ia sair do mundo apenas espiritual e ia vir para o mundo carnal, ia habitar um corpo, ia viver no meio de nós durante 33 anos, como foi o que aconteceu. E então a gente vê aqui que a participação do Espírito Santo de Deus na encarnação, na concepção de Jesus. E sob a virtude do Espírito Santo, o nosso Senhor ele se tornou Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Deus que se fez homem e habitou entre nós. Amém? No batismo, antes de Jesus iniciar o seu ministério, como eu já falei, na Galileia, que foi quando ele começou realizando o milagre ali no casamento, ele primeiro foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E quando ele saiu da água, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim, quando ele saiu da água: viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então essa era a manifestação da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado, e o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo descendo sobre ele. Amém? Na tentação no deserto. Então, logo depois de ser batizado nas águas e ter visto, ele ter recebido o Espírito Santo, ter descido sobre ele, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1. E ali no deserto, ele experimentou um jejum de 40 dias e 40 noites. E no final desses 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome. E aí, depois disso, Satanás veio para tentar Jesus. E ele foi vencedor de todas as tentações e todas as vezes ele usou a palavra de Deus. Sempre que Satanás vinha com uma tentação, ele respondia: está escrito, está escrito, está escrito. Então, através do Espírito Santo de Deus e usando a própria palavra de Deus, Jesus conseguiu vencer
aquela tentação a qual ele foi submetido ali no deserto. E aqui fica também um aprendizado para nós. Nós somos tentados diariamente, né? O inimigo, ele não desiste de nos fazer desistir da nossa fé, de querer nos afastar de Jesus. E como é que nós podemos vencer esses ataques e essas tentações do maligno? Primeiro, estando revestidos pelo Espírito Santo de Deus, como Jesus estava. E segundo, conhecendo e declarando a palavra de Deus. Sempre que Satanás vier te tentar, lembre-se do que está escrito na palavra do Senhor e declare a palavra de Deus. E assim como Jesus, você também pode ser vencedor. Você também pode vencer as tentações que o inimigo quer trazer sobre a sua vida diariamente. Amém? O outro subitem fala sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus. Então, com cerca de 30 anos de idade, Jesus iniciou o seu ministério terreno. Depois de voltar ali do deserto, na tentação, ele foi para Galileia. E lá na Galileia a gente sabe, né, o que aconteceu. Ele foi a um casamento e aí ele transformou água em vinho naquele casamento. E aqui nessa passagem que nós lemos na abertura, o próprio Jesus, né, lendo ali uma passagem de Isaías na sinagoga, no templo, porque Jesus, ele frequentava a sinagoga. Quando nós lemos os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, e falam sobre a vida de Jesus, nós vamos perceber ali que todos os sábados Jesus ia à sinagoga para ensinar a palavra de Deus, para fazer a leitura, e as pessoas ficavam maravilhadas com seus ensinamentos. E ali diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração. E ele também faz um convite aos cansados e oprimidos. Ele também declarou, anunciou liberdade aos cativos, né, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Ele deu vista aos cegos, pôs em liberdade os oprimidos. Então, desse modo, nós podemos perceber a atuação do Espírito Santo de Deus na obra do Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus, ele disse que os seus discípulos seriam capacitados para realizarem obras ainda maiores do que as que ele realizou, por causa do revestimento que eles receberiam do Espírito Santo de Deus. E isso serve para nós, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós também somos capacitados a realizar obras grandiosas. Então é o Espírito que nos capacita. Nós temos que buscar esse avivamento, né? Esse quebrantamento de coração, estar constantemente em oração, jejuar, fazer a vontade de Deus, obedecer à vontade do Senhor. Amém? E o próximo tópico, o título dele é assim: Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. Então aqui nós vamos ver um dos segredos, uma das armas poderosas do ministério de Jesus e para qualquer ministério, né, da vida de qualquer pessoa. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou ali para aquelas pessoas que estavam com ele, os seus discípulos, e não só os discípulos, mas aqueles que seguiam Jesus, que queriam ouvir, que queriam aprender com Jesus, ele ensina a importância da oração e como deve ser a nossa oração. Ele revela, através da oração do Pai Nosso, um estilo de vida sem hipocrisia, que era o que os fariseus faziam, e sem também exibicionismo religioso, que era o que acontecia naquela época com os fariseus, né? Eles gostavam de aparecer, eles gostavam de mostrar
a sua obediência às leis. Eles ficavam se gabando por serem santos. E aí Jesus vem e ensina uma oração completamente diferente da que eles estavam acostumados a ver. E outra coisa, ele mostra que nós devemos nos dirigir a Deus como o nosso Pai. Nós podemos ter intimidade com Deus, porque Ele é sim o nosso Pai. E ele revela também que nós devemos desejar, assim como ele, a vinda do reino. Devemos desejar viver a vontade de Deus aqui na terra como no céu, viver na dependência do Senhor cada dia das nossas vidas, confessar os nossos pecados e perdoar aquelas pessoas que nos têm ofendido, né? E ele suplica também pela proteção divina e finalmente ele sabe que de Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então essa oração que Jesus ensina, ela revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Amém? E o próximo subitem, ele fala sobre uma vida de oração. E mais uma vez, a gente aprende com a vida de Jesus. Por quê? O que é que a gente observa nos evangelhos? Que Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, de ser o próprio Deus vivendo aqui na terra em forma de homem, ele orava constantemente e frequentemente. A Bíblia mostra várias passagens e várias ocasiões de Jesus orando. Então, quando ele foi escolher os seus discípulos, mostra Jesus orando. Ele fez oração de gratidão quando ele enviou os 70 discípulos ali para pregar e para curar e para realizar as obras de Deus. Então a gente aprende com Jesus a importância de ter uma vida de oração. Porque, como eu disse, mesmo ele sendo Deus na condição humana, ele não descuidava, ele estava constantemente orando, né? Antes mesmo dele ser preso, né? Dele ser entregue ali para ser crucificado, ele estava em oração. E outras passagens, né, mostram que ele se afastava, que ele ia para lugares desertos, que ele ia para montes para orar, né, para passar tempo ali orando, né? E às vezes a gente pensa que a gente faz uma oraçãozinha de 2 minutos antes de deitar e é suficiente, né? Se o próprio Deus, quando esteve aqui na terra, ele passava horas orando, quem somos nós para achar, né, que uma oração de 2 minutos é mais do que bom? É claro que a gente pode fazer orações rápidas, mas o nosso dia a dia, além da gente ter essas orações rápidas, nós temos também que ter momentos de oração mesmo, de intimidade com Deus, de passar tempo na presença do Senhor. Amém? O próximo tópico, ele diz assim: uma vida na unção do Espírito. Então, o que é ter uma vida na unção? O que é essa unção? Quando a gente fala de unção, nós estamos querendo dizer que aquilo que nós fazemos está sendo guiado e confirmado pelo Espírito Santo de Deus, igual era no ministério de Jesus. Tudo aquilo que ele fazia era guiado pelo Espírito Santo e havia a confirmação do Espírito. Quando a gente lê, né, os evangelhos, a gente vai ver que várias passagens, Jesus fala assim que Jesus foi para tal lugar porque o Espírito levou. Como quando ele foi para o deserto para ser tentado. Foi o Espírito Santo de Deus que conduziu ele para passar aquele tempo ali no deserto para ser tentado. E aí o primeiro subitem, ele fala assim: a unção do Espírito na vida do obreiro. Então, o obreiro, nós sabemos que dentro da igreja física, ele tem muitas atribuições. Desde a liderança administrativa, de cuidar das coisas ali do dia a dia, a atividade de ensino, ao ministério da música cristã, da adoração. E muitas vezes essas atividades, como elas são rotineiras, né, elas correm o risco de cair justamente assim na rotina
e se tornar meramente uma atividade burocrática. É por isso que nós precisamos ter esse cuidado. E o obreiro ungido, ele sabe que o Espírito Santo de Deus é que vai renovar as suas forças e não vai permitir que veja a obra do Senhor apenas com um olhar humano. Eu estou fazendo um trabalho, eu estou fazendo a minha obrigação, mas ele vai ver aquilo ali como um ministério mesmo, de maneira graciosa, né? Ele vê a confirmação do Espírito Santo. Por quê? Porque tudo aquilo que é feito na casa do Senhor, por mais que seja rotineiro, tem a função de ganhar almas. E nós nunca podemos nos esquecer disso. E é importante nós termos essa unção do Espírito Santo. Então, quando o obreiro ele é ungido, né, ele tem o Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que ele faz vai ter um retorno melhor. Então, a pregação dele vai ser ungida, as pessoas elas vão mudar a sua atitude, a sua vida, por causa do ensino das palavras que ouvi através desse obreiro. Eles vão ser edificados espiritualmente através do louvor ministrado e bem executado na presença de Deus. Por isso que é muito importante que o obreiro do Senhor tenha uma vida de jejum, oração e estudo da palavra de Deus. E isso tem que ser feito diariamente, né? Não pode ser semanalmente, quando vai na igreja, ou um dia ou outro da semana, não. Essas 3 coisas nós temos que fazer diariamente. É necessário ter uma vida piedosa e estar alimentado espiritualmente, orando, lendo a palavra de Deus e praticando o jejum. Amém? Para que o obreiro se mantenha avivado e que a obra, a igreja do Senhor também se mantenha avivada. Amém? O outro tópico subitem, né, fala sobre a unção do Espírito Santo na vida do crente. Então, viver uma vida na unção do Espírito Santo não é privilégio apenas daqueles que têm uma vocação ministerial. Todos aqueles que são salvos, todos aqueles que foram convertidos, né? Eles precisam ter essa vida avivada, eles precisam ter essa unção do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, independente se você tem um cargo ou não na sua igreja, se você faz parte de algum ministério, se você é um obreiro ou não, você tem o ministério que todo cristão tem de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho a toda a criatura. E a unção de Deus vai fazer total diferença na sua vida, nesse ministério que todo cristão deve ter. Por isso que é importante que a gente esteja debaixo da unção de Deus. E aí nós vamos exercer uma influência poderosa na nossa família, na nossa escola, para quem estuda, ou seja, faculdade, ou seja, assim, ainda no ensino médio ou ensino fundamental, no local de trabalho e em qualquer lugar que você for. Nós vamos ser testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo de Deus. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: nessa lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Amém? E olha que coisa interessante. Nós sabemos que Jesus é Deus aqui na terra, vivendo como homem. Mas a Bíblia nos mostra que ele somente iniciou seu ministério terreno quando ele foi batizado, quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus.
quando o Espírito Santo desceu sobre ele ali através de uma pomba, foi a partir daquele momento que ele iniciou o seu ministério. Logo em seguida ele foi tentado e depois da tentação ele realizou seu primeiro milagre público. E a gente aprende muito com esse exemplo de Jesus, com a vida de Jesus. Por quê? Porque a gente percebe que é importante nós termos o Espírito Santo, nós também recebermos o Espírito Santo para nós sermos capacitados para o ministério do Reino de Deus. Outra coisa, a primeira vez que a Bíblia fala sobre falar em línguas, que pessoas começaram a falar em línguas, foi no dia de Pentecostes. Então a gente entende que Jesus, apesar de ter o Espírito Santo de Deus, ele não falava em línguas, ele ainda não tinha a evidência de falar em línguas estranhas. Isso foi depois de Atos, ali no dia de Pentecostes. Então algumas pessoas às vezes elas acham que elas não têm o Espírito Santo de Deus porque elas não falam em línguas, mas o falar em línguas é uma evidência sim do batismo com o Espírito Santo, mas não quer dizer que porque você não fala em línguas que você não foi batizado com o Espírito Santo. Outra coisa importante que a gente aprende com o ministério de Jesus, Jesus cheio do Espírito Santo de Deus, realizando milagres, o Deus aqui na terra, ele frequentava a sinagoga. Todos os sábados, né? A Bíblia sempre mostra isso. Ele ia à sinagoga e ali ele ensinava e algumas vezes ele ouvia e ele realizava milagres. E é interessante porque hoje em dia a gente vê tantas pessoas dizendo que não precisam frequentar uma igreja. Gente, se o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Deus aqui na terra, vivendo em forma de homem, frequentava uma sinagoga, quem é você para achar que não precisa frequentar uma igreja? Se Jesus ia na sinagoga, é para nos ensinar que nós precisamos sim, né, frequentar, congregar uma igreja. Amém? Então é muito importante a gente estudar a Bíblia, a gente ler, porque cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente lê, a gente aprende, né, uma coisa diferente, o Senhor nos dá uma visão diferente. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.